Conceição, eu me lembro muito bem. Vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou Jackson Nascimento e hoje nós vamos conversar sobre o 15 da Raquel de Queiroz, e nesse vídeo eu pretendo trazer aí o contexto histórico desse livro, a época em que ele foi escrito e o porquê desse livro ter sido escrito. Tem um grande historiador, o Jacques Le Goff, que diz uma coisa muito importante e que eu levo isso para a vida. Assim, toda vez que eu leio um livro clássico, como é o 15 da Raquel de Queiroz, eu lembro da frase dele: a história é filha do seu tempo. Então, nós vamos falar sobre o contexto histórico de 1915 e vamos falar sobre a história desse livro. Mas antes, eu gostaria que você deixe o seu like, se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber as notificações de quando eu postar coisa nova por aqui, tá bom? Então vamos começar falando sobre a vida da Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz nasceu em Fortaleza em 1910 e ela viveu boa parte da sua infância na zona rural. O pai da Raquel de Queiroz, que era o Daniel de Queiroz Lima, e a sua mãe Clotilde Franklin de Queiroz eram pessoas abastadas. O pai dela era juiz do município e fazendeiro. A mãe dela era muito afeita à literatura, então ela tinha uma biblioteca em casa com muitos exemplares em francês, não era nem inglês. E, segundo ela mesma, numa entrevista que ela fez no Roda Viva, ela dizia que o Machado de Assis era quase que cultuado na sua família. Pois muito que bem. Uma curiosidade aí sobre a mãe da Raquel de Queiroz é que ela era parente do José de Alencar, aquele escritor muito famoso da época do romantismo brasileiro. Em 1915, a Raquel de Queiroz tinha apenas 5 anos de idade, foi quando essa seca pegou aí o Ceará de uma forma violenta. Foi uma das piores secas que se tem notícia no Brasil. A família dela teve que se mudar para o Rio de Janeiro. Logo depois, o pai dela foi morar no Pará, junto com ela também. A família se mudou para o Pará. Ele ia dar aula de geografia no Liceu, uma escola de ensino médio, vamos dizer assim, daquele local. Ok? Em 1917, a Raquel de Queiroz volta para o Ceará e ela conclui a escola normalista, que é aquele tipo de educação que é focada mais para a formação de professoras. E isso foi uma estratégia, uma estratégia daqueles anos para poder alcançar mais crianças com a alfabetização. Então, as escolas de ensino fundamental e médio daquela época, que era o tipo que a gente chamava de educação normalista, era pensado justamente para poder construir mais escolas e ter mais professoras ensinando as pessoas naquela época. Pois bem, em 1925, com 15 anos de idade, a Raquel de Queiroz se forma nessa escola e se forma também professora. 2 anos depois disso, com 17 anos, houve ali na Redondeza a premiação da Rainha dos Estudantes. E aí, naquela época, os jornais aceitavam artigos dos leitores. E a Raquel de Queiroz escreveu um artigo detonando essa festa, detonando esse baile, com o pseudônimo de Rita de Queluz. O texto foi tão bem elaborado, foi tão bem escrito, que isso virou uma febre na época. Todo mundo falava desse texto, dessa pessoa. Só que aí a Raquel cometeu um pequeno deslize, porque lá na fazenda dela, né, tinha os carimbos das cartas, e ela carimbou essa carta que ela mandou para o jornal O Ceará com a insígnia da família dela, e lógico que o diretor do jornal descobriu que era Raquel de Queiroz, mas isso foi muito bom, porque passado um tempo, o diretor entrou em contato com ela e perguntou se ela não queria ser uma colaboradora do jornal. E aí ela ficou lá editando o Caderno de Cultura e também escrevia crônicas para o jornal O Ceará em 1927. Em 1930, quase próximo aí dela completar 20 anos de idade, a Raquel ficou muito doente, ela estava com suspeita de tuberculose e ela precisava ficar totalmente em repouso. E ela decidiu que escrever alguma coisa nesse período. Foi então que ela começou a falar sobre o sertão e a colocar no papel as histórias que ela ouvia de pequenininha das pessoas mais velhas sobre como a seca matou boa parte do gado, da população e o desastre que foi aquilo. E então, em 1930, quase completando 20 anos, surge aí essa obra magnífica da literatura brasileira, O 15, que vai retratar justamente essa grande seca de 1915.
Após a Raquel de Queiroz escrever e publicar esse livro ficou super famoso na roda literária do Brasil à época. Grandes nomes da literatura teceram elogios a Raquel de Queiroz pela sua forma simples e assertiva com que ela escreveu sobre um tema tão delicado. Elencaram também que a Raquel fugiu muito daquele estereótipo de a seca é a beleza do Nordeste, como a gente meio que presencia nos sertões de Euclides da Cunha. E essa coisa mesmo feia de achar que a seca, romantizando seca, sabe? E colocando entre a seca e a escrita sobre como isso afeta as pessoas, um romance água com açúcar, meio que desvalorizando mesmo a dificuldade daquele povo e deixando como um tema lateral. Não, a Raquel de Queiroz foi no ponto. Aqui ela entrou aí para a segunda fase do modernismo como a figura principal, justamente pela sua escrita direta, a sua escrita simples, porém muito profunda e desafiadora para os padrões daquela época. E aí nós vamos falar a respeito do contexto histórico dessa seca. Olha só, o Hermes da Fonseca, em 1915, era o presidente do Brasil, presidente civil, e a seca já estava se arrastando por muito tempo, fazendo com que as pessoas da zona rural do Ceará migrassem quase que em peso para Fortaleza, capital do estado. E os governos, tanto municipal, estadual e federal, tiveram a brilhante ideia de construir campos de concentração. Não confundir com campo de extermínio ou com campo de trabalho forçado. Alguns historiadores dão conta de que cada campo de concentração desse, que eram pequenos, recebiam em torno de 8.000 pessoas, gente. E assim, essa medida, conforme o tempo ia passando, se tornou uma coisa tão escandalosa, porque era claro o aspecto eugenista e o aspecto higienista, sabe? De separar mesmo as pessoas pobres das pessoas que viviam lá na capital. Então, eram bem afastados esses campos de concentração, morria muitas pessoas por dia, não tinha nem lugar para enterrar essa gente. Era um campo de disseminação de doença de tudo quanto é tipo que vocês possam imaginar. As pessoas recebiam comida velha, estragada, não tinha água suficiente para todo mundo, era um morticínio, uma coisa horrorosa. As crianças, para vocês terem ideia, eram usadas para poder. O pessoal saía na rua pedindo dinheiro, mendicando mesmo, e usavam esses bebês, essas crianças de colo, para tentar receber alguma comida a mais ou um dinheiro. Foi uma parte terrível da nossa história. Foi uma coisa muito, muito terrível. Justamente por isso tem esse peso, né, do livro da Raquel de Queiroz. Porque aqui a gente consegue, geralmente em história, a gente vai narrar os fatos, a gente vai pesquisar os fatos numa perspectiva macro. As ações do governo, o que foi feito, por exemplo, é muito sem vida toda essa narrativa que eu estou contando. Fizeram um campo de concentração, as pessoas morriam lá dentro, não tinha saneamento básico, era pessoas que iam para lá para morrer. Quando a propaganda do governo, ao contrário, dizia para esses imigrantes que eles iam ter ajuda. E, gente, a quantidade de pessoas que se solidarizavam e iam para esses campos de concentração fazer trabalho voluntário era incontável. A Igreja Católica teve que se meter nisso e tentar ajudar de alguma forma, porque era uma mortandade, sabe? Criança de colo, mulheres, era horrível, prostituição a troco de comida. Era uma coisa muito descabida, assim. Por isso que eu gosto de Jacques Le Goff, porque ele diz que a história é filha do seu tempo. E aí a gente vai para a história da vida privada, através da literatura. Aqui, a Raquel de Queiroz vai construir dois núcleos de personagens. O núcleo de personagem da Conceição, junto com a sua avó, Dona Inácia, e o seu primo Vicente. Conceição é uma mocinha que é estudada, que é professora, gosta muito de literatura e ela lê muita coisa socialista e feminista, então ela já tem aí por volta dos seus 20 anos e diz que não vai se casar, que ela não vai depender de homem e toda essa coisa feminista que a gente conhece, certo? E no outro polo, no mesmo núcleo, tem o Vicente, que é um vaqueiro, os pais dele são donos de uma fazenda e quem cuida dessa fazenda é o Vicente. Ele é um menino que tem, um rapaz que tem posses, tem grana, e ele se sente muito menosprezado porque seu irmão era médico e a família não esconde o favoritismo pelo irmão médico, mas o Vicente seguiu o coração, ele gosta da terra, ele gosta do pasto, ele gosta da vida rural. Ok. E entre esses dois personagens começa aí um tipo de flerte que fica muito subentendido, quase à mostra, porque todos os outros personagens em volta meio que shippam os dois, sabe?
E a Conceição, com aquelas ideias dela aqui de feminismo e socialismo e não sei o quê, meio que afasta o Vicente, não dá o braço a torcer, mas ela também era apaixonada por ele, só que ela pensava assim, esse rapaz nunca leu nada na vida, eu vou discutir com ele o quê? Eu vou conversar com ele o quê? E tudo bem, ok. A Conceição estava passando as férias na casa da avó Inácia. Nesse período, as férias dela já estavam acabando e o livro começa exatamente assim, a dona Inácia rezando, pedindo a Deus que mandasse chuva. E a Conceição estava lá em meio aos livros, né, dos seus romances, e ela vendo que aquela chuva não ia chegar tão cedo, falou para a avó dela, falou, olha, avó Inácia, vamos para a cidade comigo, até passar essa seca. A senhora fica comigo lá em casa, a gente tem como viver melhor lá. E com muito custo ela convenceu a avó dela a ir para Fortaleza, na capital. Chegando lá, em Fortaleza, eles se instalam, né, fica tudo muito bem. O Vicente vai visitá-la depois, mais tarde, e tem uma recepção muito ruim por parte da Conceição e deixa o coraçãozinho dele quebrado, assim. Coitado do rapaz. Mas nós vamos chegar nesse ponto. O Vicente fica na fazenda porque ele tem amor àquilo e ele faz aquilo por amor. Gasta os recursos que tem para poder cuidar do gado, poder cuidar da terra, não mandar embora os seus funcionários. Mas nem todo mundo tinha essa percepção das coisas, né? Chico Bento trabalhava numa fazenda vizinha e esse aqui é o segundo grupo, segundo polo de personagens. Chico Bento trabalhava numa fazenda vizinha, a de Vicente, e a dona dessa fazenda, a patroa, disse para ele que era impossível continuar, não tinha mais recursos para poder manter aquela fazenda e que determinada data, se não chovesse, era para abrir as porteiras, deixar os animais embora e todo mundo estaria despedido e eles que procurassem outro lugar para viver. E foi o que ocorreu. E Chico Bento, com a sua família, com seus filhos, foi embora, migrou para Fortaleza, tentando uma vida melhor, tentando chegar a esse campo de concentração. Eles não tinham dinheiro para comprar passagem de metrô, então foi todo mundo andando. No meio dessa... é esse o ponto da história. Essa é a narrativa principal. É esse íntere entre o sair do lugar para chegar ao outro. Aqui é só desgraça. Ele perde filho. Ele vê gente junto, vê outros imigrantes comendo carniça, carne em decomposição, de tanta fome. O filho dele, um dos filhos dele, menorzinho, criança, gente, de tanta fome, pega uma raiz que ele acha em algum canto e come e morre envenenado, porque a raiz era envenenada. É uma tristeza sem fim. E a Raquel vai contando isso como se fosse uma história mesmo, como se fosse as histórias que ela ouvia dos seus tios, seus avós. E esse é o ponto da literatura dela, porque aqui não é nada exagerado, é tudo dentro do limite, e essa sensação de normalidade é que choca, porque ao contrário dos outros escritores que escreviam coisas assim melosas e colocavam esse romance tentando amenizar aquilo, tentando dourar a pílula para romantizar tudo aquilo, a Raquel é muito direta. Olha, isso acontece desde que mundo é mundo, ninguém vê nada disso, porque é normal. E então, Chico Bento chega até esse campo de concentração e a Conceição, que era uma moça também muito empática, fazia esse trabalho humanitário lá nos campos de concentração, encontra o Chico Bento, vê a situação degradante que eles estavam, adota o nenenzinho mais novo deles e assim, a partir desse momento, a Conceição começa a meio que mudar a sua percepção sobre o que é feminismo, o que é socialismo, porque ela, pelo que se percebe, ela gostaria muito de ser mãe. Só que lá no campo de concentração, ela encontra uma outra conhecida que morava lá na fazenda do Vicente e falou para ela que o Vicente estava se engraçando com umas moças lá da localidade. E a Conceição fica muito magoada. E aí é quando o Vicente vai visitar ela na cidade e ela dá esse tratamento bem frio para com o Vicente e acaba que esse relacionamento não vai para frente por causa de fofoca. Mas esse é o panorama geral aí do livro da Raquel de Queiroz. O que eu estou falando aqui ainda não alcança nem 1% do peso que é essa leitura e como a Raquel de Queiroz conseguiu trazer à tona o sentimento da história individual, da história das pessoas que moravam naquele lugar. Muito diferente da história
oficial, aquela história geral, né? E esse é uma das coisas que eu gostei muito nesse livro, porque como cada pessoa, cada sobrevivente sentiu essa seca. Aqui é uma história de também desigualdade social, porque quem tinha um pouco mais conseguia sobreviver de maneira talvez até confortável, mas quem não tinha nada, quem dependia da terra para viver mesmo, os empregados, gente, morria cerca de 150 pessoas por dia nesses campos de concentração e nada de chuva, nada. E o governo teve a brilhante ideia de fazer trancar todo mundo num lugar afastado da cidade para não importunar as pessoas. E era, olha, leiam o 15 da Raquel de Queiroz. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dele, principalmente atrelado aí a esse contexto histórico, porque, na verdade, a Raquel conseguiu sucesso com esse livro justamente por isso, porque ela foi sincera. Ela escreveu um fato. E esse é um clássico porque até hoje, até nos dias de hoje, a seca perdura e muitas ações, muitas políticas públicas para tentar resolver isso foram implementadas, mas ainda persiste essa seca no Nordeste, com tanta tecnologia que a gente tem. Então, é um livro que faz a gente parar, pensar, analisar. E um detalhe que eu percebi que Conceição, uma menina jovem, com ideais libertários, socialistas e tal, ela é muito, ela, ela muda muito, ela é muito inconstante. E uma curiosidade sobre a Raquel de Queiroz. A Raquel de Queiroz já foi comunista, virou reacionária, apoiou o golpe de 1964, teve um entreveiro dela lá no Roda Viva com o Caio Fernando de Abreu, se eu não me engano é esse o nome dele. Por causa disso, ela era amiga do Castelo Branco, que foi o presidente militar à época, mas aí ela pulou do barco quando ela viu que o AI-5 ia matar muita gente. Então a Raquel de Queiroz também é essa figura, essa metamorfose ambulante, que se mostrou no fim da vida muito mais reacionária do que progressista. E eu acho que a Conceição seria a Raquel de Queiroz aos 20 anos. Eu acho que ela. Esse é um achismo meu, tá, gente? Mas a Conceição tem muito da Raquel de Queiroz se você for pesquisar a vida da Raquel de Queiroz. Então, esses são os meus comentários e a história do livro de hoje, o 15, da Raquel de Queiroz. Muito obrigado por ter acompanhado aqui até o final. Qualquer dia desses eu volto aqui para falar de mais livros e fazer mais resenhas e mais comentários acerca do que eu ando lendo. E eu espero por vocês. Beijo!